Hussein Kaluti chegou. Vamos conversar com o Hussein Kaluti, que é cientista político pela Universidade de Brasília, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido, conselheiro consultivo internacional do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, editor-chefe da Sebri Revista. Tudo bom, meu querido Hussein? Obrigado pelo tempo. Vamos já para cima, então, desse assunto que está todo mundo aí, obviamente, querendo entender mais, o tarifaço do Trump. Na Uhum. sua visão, é culpa do Bolsonaro mesmo ou o Trump já viria com essa, independente do Bolsonaro estar ali implorando por sanções para tentar se livrar da cadeia? Eu acho que é a combinação das duas coisas juntas, tá? Uma coisa não está desacoplada da outra. O Trump, de fato, está utilizando o processo judicial no Brasil como uma ferramenta para extorquir a economia brasileira. Essa palavra mais, digamos, adequada na minha visão, efetuando um bullying diplomático tarifário contra o Brasil, numa tentativa de coagir o empresariado brasileiro a se rebelar contra o governo. Obviamente que o Trump fez essa medida em muito estimulado e municiado de informações por parte do clã Bolsonaro, por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e por parte do seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, incessando o Trump a retalhar o Brasil. Acontece que essa bomba acabou explodindo na cara dos Bolsonaros, né? Porque o que eles estão advogando trata-se de um crime lesa pátria. Eles estão prejudicando o setor industrial brasileiro, eles estão prejudicando o empresariado brasileiro, eles estão prejudicando a economia brasileira, eles estão prejudicando o trabalhador brasileiro com essa elevação tarifária, entendeu? Então, a depender o que pode acontecer a partir de agosto, a, essa responsabilidade e essa falta de responsabilidade, essa a atitude inconsequente será debitada politicamente na respectiva conta do Eduardo Bolsonaro, que está operando lá por instruções do seu pai. E obviamente que o Trump ele não está fazendo isso somente pelos belos olhos da família do Bolsonaro. Claro que tem um componente político de influenciar no Brasil, mas também está fazendo isso, na minha avaliação, em certo sentido, para coagir o Brasil. O que ele quer, fundamentalmente, é ter acesso irrestrito e livre ao mercado brasileiro. Os detalhes da carta, tem um detalhe fundamental, muito importante na carta, uma carta grotesca, assim, cara, é uma carta que deve ter sido escrita por um funkeiro, com todo respeito aos funkeiros, muito respeito que eu tenho, mas por um funkeiro do Harlem, entendeu? Assim, que devia ter fumado uns 5 becks, tomado 3 litros de uísque, porque nem isso o cara escreveria, entendeu? Então, pelo amor de Deus, assim, é um exemplo de que como um chefe, essa carta entrará lá para os anais da história, será estudada, de como um chefe de Estado nunca poderia escrever uma carta, entendeu, endereçada a outro chefe de Estado. Ela vai ser um caso de estudo. Por exemplo, quando os caras perguntarem, o que você quer ser, meu filho? Eu quero ser um dia presidente, eu quero ser um diplomata, então aqui, ó. Lição número 1, lê essa carta aqui. Então, ó, você aprenda. Nunca na sua vida escreva uma carta assim, porque não são esses termos que podem ser utilizados. É antipolítica, é antidiplomacia, é antiprocedimental, em qualquer coisa. Tá? Mas qual é o Então, detalhe, o professor? detalhe é que ele coloca, na hipótese do Brasil, nós podemos considerar revogar a taxação em 50% dos produtos brasileiros, na hipótese do Brasil considerar, aí ele usa, né? Eliminar, aí ele propõe basicamente uma abertura
total, geral e restrita de mercado. Eliminar todo o protecionismo, as barreiras tarifárias, as barreiras não tarifárias, sanitárias, aí ele não usa sanitárias e fitossanitárias, porque elas estão nas barreiras não tarifárias, tá? E aí ele mudar as travas regulatórias, porra, ele não quer trava regulatória, ele não quer nada, ele quer simplesmente que o Brasil elimine toda e qualquer restrição. Aí, meu caro, significa que as empresas americanas, setor de serviço, setor de tecnologia, aviação, em tudo, setor automotivo, pode entrar aqui no Brasil, pode atuar livremente, entendeu? Como se fossem empresas nacionais brasileiras, né? A economia do Panamá é aberta, os americanos podem entrar lá, a economia de alguns países árabes é aberta, tipo Emirados, podem entrar lá e podem atuar. Agora, a economia brasileira não é uma economia totalmente aberta. E nem dos Estados Unidos é aberta, porque ela é uma economia também tem seu grau de protecionismo. Então, o Brasil vai abrir, o que vai acontecer? Vários setores vão quebrar, as empresas de tecnologia vão quebrar. Outra coisa, imagina, por exemplo, setor de aviação. Aí põe lá as empresas de médio porte, que fazem um transporte regional. Aí quebra TAM, quebra Gol, quebra Azul, quebra. E isso tem um imenso impacto sobre o desemprego. Então, é uma forma, na verdade, que ele está propondo que jamais um governo vai aceitar isso, e ainda mais, ele não considerou a principal variável. Já viu o nível da loucura da cara. Por isso que eu falei que nenhum funkeiro lá do Harlem, depois de 5 baseados e 2 litros de uísque, escreveria isso, porque é o seguinte: é, 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 o Brasil está a um ano de uma eleição. Quer dizer, o presidente que aceitar esses termos para fazer essa abertura, ele perde. Tá? Se for incumbente, ele nem vai para o segundo turno, entende? Por mais que seja o Lula, não tem condição de fazer isso, entendeu? É um autossuicídio. Então, ele não considerou essa variável. E aí, fora que a carta trata-se de uma ingerência agressiva na soberania brasileira. No primeiro parágrafo, né? Assim, exijo que isso cesse imediatamente em letras garrafais. Meu caro, peraí. Aí, meu caro. Você acha que o Bolsonaro, se fosse presidente, aceitaria uma negociação nesses termos, ditados pelo Trump? Vamos lá. É uma pergunta muito difícil face ao nível de capachice desse pessoal, sabe? Aham, O nível de capachismo é tão grande que não me surpreenderia. Eu acho que eu acho que ele intuitivamente, o nível de capachismo é tão grande dele, do filho, entendeu? Que uhum, são patriotas de Araque, é capaz de fazer, entendeu? Agora, eles não conseguiriam, porque eu acho que o setor empresarial ia na jugular deles. Ia na aham. jugular. Estou empresarial inteiro ia na jugular, mas estou empresarial ia para cima do Congresso, e o Congresso iria para cima deles. Então, aí você está, na verdade, tendo múltiplos setores que iam para cima do governo, mas com uma agressividade mais a mídia. Aí eles teriam que segurar o rojão aqui dentro. Então, aí eles teriam que pagar o preço da sabugice e da subserviência. Agora, me diga uma coisa, como é que, como é que se passa, se é que se passa alguma coisa de inteligente na cabeça do Eduardo e do pai, que não se dão conta que esses setores da economia, todos que serão afetados e duramente afetados, se o Trump não recuar, como ele já recuou na taxação a outros países, como é que esses setores são setores bolsonaristas, por alma, inspiração, É não isso. é? Influência do destino, ou o que seja. Eles Mas serão eles atingidos por isso. É isso. Mas ele assume. No fundo, repare bem, eles já assimilaram o golpe. Ontem eles já acusaram o golpe, eles acusaram o golpe. É. Eles viram que fizeram besteira. Ontem Mas vem cá, mesmo, quando mas eles não citou. viram nada disso antes para dizer, ó, Trump, vem cá, falar para soltar papai, tudo bem. Não, Agora, e fundo nessa então, história, ve- ve- aí é ve- demais. Vai nos veja, prejudicar. sim, sim, veja bem, são duas coisas. Aí eu acho que
É hilário, é hilário, hilário e Ele, trágico, né? Eu acho que eles, no fundo, imaginaram o seguinte, é, enfim, imaginaram, mas tem que pensar que, em termos de pensamento, de sofisticação, eles são muito primitivos e rudimentares, tá? É, Esse é o fato. Então, eu parto da preposição que eles não conversaram com os setores da economia, do setor empresarial, indústria. Conversaram. Se tivesse conversado, veriam que isso era uma medida bizonha. Entendeu? Não conversaram. aham, Isso mostra o nível de que eles não conversam. Primeira coisa. Segundo, eles passaram o recibo e acusaram o golpe. Quando os setores foram para cima, aí eles já começaram a tentar ver como é que eles se posicionam. Ontem, se você pegar a tropa bolsonarista, começaram a querer culpar, o Trump está fazendo isso, é por culpa, sim, prejudica o setor empresarial, é de fato, mas isso é culpa do Lula. Bom, cara, do mas vocês Lula. que agora virou desmobilizaram isso. isso. Então, vocês mobilizaram. O fato é que o Tarcísio, a opção empresarial foi para cima do Tarcísio ontem em São Paulo. O gestor empresarial foi para cima do Tarcísio, do governador de São Paulo. E aí ele passou recibo. Ah, vai pegar folha hoje, está lá a passação de recibo. Eles conseguiram a proeza, cara. Ele precisa ver o tamanho da sublime burrice deles, né? Porque uma burrice sublime, assim, sabe? Eles conseguiram a proeza de fazer o Estado de São Paulo, que é um jornal de oposição, digamos, empedernida ao governo, fazer um editorial alinhado com o governo. É fantástico. É fantástico. Se você me permite, eu até tinha copiado o editorial do Estado de São Paulo. Na época que eu era jornalista bem mais jovem, hoje não tanto, bem mais jovem, a gente odiava os editoriais do Estado de São Paulo. Depois quando a gente passou dos 40, 50 anos, eu já estou com 75. Aí a gente passa a gostar muito de alguns editoriais do Estado de São Paulo. Isso foi um amigo meu que trabalhou no Estadão que me disse isso. Mas, enfim, veja esse trecho do editorial que você está citando agora, e esse é a respeito mais puxando pelo lado do Tarcísio. Vestir o boné de Trump, como o Tarcísio fez, hoje, significa alinhar-se a um troglodita que pode causar imensos danos à economia brasileira. Caso Trump leve adiante sua ameaça, Tarcísio e outros políticos embevecidos com o presidente americano terão dificuldade para se explicar com os setores produtivos afetados. Perfeito, é isso. Tá tudo aí. Tá Agora, você tudo. acha que o Trump vai manter isso até Então, agosto? Ele deu um prazo até agosto? Começar em agosto. Começar a é, cobrar. bom, eu posso usar palavrão aqui ou não, né? Claro, pode, 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 cara. pode. Oh, Bom, então não pode. Que se foda, porra, do prazo do Trump. Então, Pois é. aliás, eu vi uma charge ontem muito engraçada, que é o Lula, o Trump passando pelo Lula, dizendo alguma coisa, e o Lula manda ele se fuder também. Pois Então, é. assim, Eu, eu, assim, eu fiz essa Agora, e também. o impacto disso, professor, não, na em eleição resumo, do assim, próximo? não Ah, queria falar isso, mas que, pô, peraí, não é assim que o cara dá ultimato, dá prazo, funciona assim não, peraí, o Brasil não funciona em conformidade com o que o Trump estabelece para o Brasil em termos de prazo, entendeu? Não é, então, enfim, ele não é um policial que dá ordem e estabelece prazo de cumprimento, não é um oficial de justiça, sabe? Então, deixa eu te falar o que vai acontecer. Os bolsonaristas já acusaram o golpe, tá? Já passaram o recibo e a imprensa inteira, direita, esquerda, você pode imaginar. Estou empresarial hoje quer trucidá-los, tá? Porque ele percebeu que esses caras, além de golpistas, não tem limites. Não tem limite
inclusive para prejudicar o Brasil se for necessário para se salvarem. Então, estão prejudicando todo mundo. Bom, o prazo do Trump, resumidamente, o que eu vejo no que diz respeito ao prazo do Trump? Ele estabeleceu lá, né, dia 1º de agosto e tal. Bom, o governo brasileiro fez uma manifestação, né, o presidente Lula, muito prudente, na minha opinião, firme e correta, bem ponderada. E o Brasil está estudando em quais setores pode retaliar. E o Brasil tem a capacidade de impingir danos. E agora serão 20 dias em que o Brasil e os Estados Unidos, vai testar a flexibilidade tática do outro. Então, se os Estados Unidos foram flexíveis nas negociações, acho que esse prazo cai por terra. Não vai, porque não vão negociar isso em 20 dias. Então, esse prazo vai cair e aí isso vai levar mais 2 meses, 3, para se concluir. Se eles forem absolutamente inflexíveis, aí o Brasil vai, nesses 20 dias, vai considerar quais são os setores que o Brasil pode, de fato, contra-atacar, reciprocar com sanções, perdão, reciprocar Com taxação. com taxação, e vai esperar o dia 1º de agosto. Se o Trump botar isso efetivamente em prática, o Brasil vai implementar isso no segundo dia. É isso que E vai acontecer. o impacto disso, professor, na eleição do próximo ano, é cedo ainda para se Não, é cedo, refletir? porque é o seguinte, quanto mais o Trump escala com o Brasil, melhor, mais isso fortalece o governo do presidente Lula. Porque quem tomou a iniciativa de agir como um pirata, entendo, pirata do Caribe, é ele, entendeu? Não é o Brasil. Então, quem decidiu adotar posturas ilegais no comércio internacional é ele. Isso é uma ilegalidade no sistema do comércio internacional. Se a OMC estivesse funcionando, porque não está imobilizada por causa do governo Trump, porque os painéis de arbitragem foram paralisados, se o Brasil for para a OMC recorrer para a instalação de painéis de arbitragem no órgão de solução de controvérsias da OMC, o Brasil ganharia todos os painéis, entendeu? Todos. Porque isso é uma arbitrariedade, né? Não é assim que funciona. Tá? Portanto, o que eu acho? Impacto na eleição. Primeiro, se eu estou produtivo, não vai culpar o governo Lula. O governo Lula sentou, negociou aquelas tarifas de 10%, negociou com cuidado, dialogou com o setor empresarial, fez o setor empresarial participar da negociação e foi bem sucedido. Então, o setor sabe que não é culpa do governo Lula. Então, o impacto na eleição, eu acho que vai ter impacto, sim, sobre a base bolsonarista. Entendeu? Como, A como assim? direita se vai ter Hum. impacto porque o discurso deles pró-Trump ele vai ser rejeitado por parte do eleitorado que vai estar prejudicado, que vai se sentir prejudicado. Porque se de fato houver a aplicação dessa tarifa, nós vamos ter uma massa desempregada. Não tenha dúvida disso, né? Isso vai gerar desemprego. Uma parte desse desemprego vai afetar onde? São Paulo, cara. São Paulo é majoritariamente eleitor do Bolsonaro. Então, pô, E o é, impacto disso, professor, então Pro isso Tarcísio. aí vai no, afetar o no- Tarcísio, que consequentemente vai afetar essa base. Então, o ponto fundamental onde eu quero chegar vai afetar eleitoralmente a base bolsonarista. Isso vai impactar o quê? A coesão da direita. Então, a direita civilizada, o central, vão ter que decidir se eles seguem na barca do Bolsonaro ou se eles fabricam um candidato próprio deles. Então, isso vai criar um racha dentro dessa esfera.
tá? E que já está criado, na verdade, né? Então, e isso naturalmente vai acabar fortalecendo outro campo. Bom, isso em termos de impacto político. Em termos de que o Brasil pode fazer, tá? Bom, o Brasil tem a possibilidade de chegar, sentar com os chineses, dizer, olha, nossa relação está num patamar estratégico, nós precisamos pegar essa quantidade de produtos que nós exportamos para os Estados Unidos e precisamos escoá-las para a Ásia. Nós queremos contar com o mercado chinês para absorver parte dessa produção. Então, o Brasil vai encontrar, via diplomacia, via política externa, um espaço no mercado chinês para diluir essa produção lá. E aí o empresariado vai ficar confortável. Então, quer dizer, a posição do governo vai ficar muito boa junto ao empresariado, que vai ter encontrado a solução. Segundo aspecto, os americanos, nós importamos, os americanos têm o superávit na balança comercial em relação ao Brasil. Um superávit significativo. Nos últimos 10 anos, eles tiveram um superávit consecutivo de 10 anos com o Brasil de 410 bilhões de dólares. Tá? Então, o Brasil decide agora, o Brasil importa basicamente duas coisas de lá. Né? Assim, o 95% é isso. Derivado de petróleo e minério. Se o Brasil decidir, e a grande proporção é derivado de petróleo, eu não quero mais importar derivado de petróleo. Cai a receita deles muito, mas drasticamente. E aí o setor que exporta derivado de petróleo vai para cima do Trump. Aí vai ter lá desemprego em massa, pô. Aí é problema dele. E o Brasil pode comprar da onde? Da Turquia, derivado de petróleo, que vem da Rússia, entendeu? Bom, a Turquia nunca vai esperar que o Brasil vai comprar o volume, o volume, porque o Brasil, como sabe, é muito grande. Para comprar da Turquia, os turcos vão sorrir daqui até aqui, entendeu? E o Brasil pode negociar com a Turquia de escoar uma outra parte daquilo que o Brasil produz para o mercado turco. Então, existem possibilidades e existem soluções. Não vai ser fácil, como estou contando, mas isso vai partir de um processo negociador que pode ser resolvido com alguns meses, com certo tempo. Aí pode levar um ano, pode levar mais. Mas o fato é que dá para sair um pouco dessa armadilha do Trump. Agora, professor, por último, que estamos concluindo a entrevista, e o impacto disso no julgamento do Bolsonaro, haverá algum? Não haverá nenhum? Não haverá nenhum impacto. O Supremo é um poder da República, é um poder do Estado brasileiro, é um poder independente, vai seguir o seu curso. Os ministros não se sentem intimidados pela carta do Trump, tá? Não se sentem ameaçados e não vai mudar nada. Vai seguir o curso e julgarão conforme a Constituição determina. E ponto. Não vão Professor, envergar. professor, E muito nem, obrigado. nem, Por favor, nem conclua. e nem eles e nem a instituição, porque se tiver que envergar, aí tu fecha o Brasil e dá a chave do Brasil para o Trump, né? Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, professor, muito legal. Vamos se encontrar mais. Me autorize vez por outra, poder procurá-lo. Não, pode me procurar no Blá sempre que você quiser, sempre estarei às ordens, só com uma condição. Da próxima vez Ah. eu trago meu charuto também para poder, Não, o senhor entendeu? pode fazer mais. O senhor pode me convidar para ir fumar charuto com o senhor que eu irei. Será um prazer, será um Muito, Valeu, prazer. muito Vicente. obrigado, Muito professor. legal. Um abraço. Um E vamos agora abraço, com Algum, tchau, tchau.